Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, e o Link Espírito Santo está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Em menos de 24 horas, Espírito Santo registra 274 novos casos da Covid-19. Já são quase 4 mil pessoas contaminadas no estado. Sobe também o número de mortes. 157 pessoas perderam a vida por causa da doença. Vila Velha é a cidade capixaba que concentra o maior número de casos do novo coronavírus. Os bairros Praia da Costa, Itapuã e Itaparica lideram o ranking. Autoridades capixabas entram em acordo para cortar gastos e ajudar a controlar as contas públicas durante a pandemia de Covid-19. Shopping centers apostam em novas estratégias para não perder as vendas do Dia das Mães. Rodoviários do Transporte Municipal de Vitória fazem protesto e reclamam de salários atrasados. E presidente da Caixa Econômica afirma que o atendimento nas agências está se normalizando. Quase 20 milhões de brasileiros já conseguiram sacar o auxílio emergencial. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Onze novas mortes foram registradas aqui no estado nas últimas 24 horas. E o Espírito Santo está bem perto de atingir os 4 mil casos de Covid-19. Mais uma vez, a gente recebe o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para fazer um panorama mais detalhado dos números de hoje do novo coronavírus. Álvaro, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Pessoal que está em casa também, uma ótima noite. Vamos atualizar os números, então? Vamos, como vocês disseram na escalada do jornal, quase 4 mil casos confirmados, né? Mais precisamente, 3.988 casos confirmados de Covid-19 aqui no estado. 157 pessoas morreram por conta da doença. A nossa taxa de letalidade está em 3,94%. Isso quer dizer que quase 4 pessoas, aproximadamente, morrem a cada 100 casos aqui no estado, 1.332 curados e até agora já foram feitos 18.071 exames, um pouquinho mais que 1.000, que ontem a gente mostrou 16.900 por aí, então hoje já foram mais de 1.000 exames realizados em relação a ontem. Como a gente falou agora há pouco, Vila Velha continua liderando, né? Pois é. Quase 1.000 casos já em Vila Velha, né? Exato, Vila Velha está em primeiro lugar aqui no número de casos da doença, seguido de Serra com 795, Vila Velha está na frente com 936 e a Serra com 795, depois Vitória com 781, Cariacica com 525, Viana 93 casos confirmados de Covid-19, Guarapari 58 casos confirmados e aí a cidade que aparece aqui na lista, né, no painel entre as 7 primeiras cidades, aparece Linhares no norte do estado, que é a única aqui entre as 7 primeiras que não são da região metropolitana da Grande Vitória. Praia da Costa ainda é o bairro que tem o maior número de casos confirmados, ultrapassa o Jardim Camburi, como a gente falou ontem, uma situação muito delicada, porque Camburi é o bairro que tem o maior número de habitantes aqui na região metropolitana, o mais populoso, então Praia da Costa ultrapassou o Jardim Camburi. Vamos continuar o nosso quadro, que esse aqui é o número de óbitos, e aí eu quero apontar para vocês, são 157 casos confirmados, um número que também está chamando muita atenção. Olha só, depois de Jardim Camburi, que é o bairro que tem a segunda posição no número de casos confirmados, aparece Fundão. Fundão, no centro de Fundão, 5 pessoas morreram por Covid-19. Então é um dado que, pelo tamanho de Fundão em relação à capital Vitória, chama muita atenção. Fundão, inclusive, está entre as 20 cidades do país com maior número de mortes. Se a gente for olhar essa proporção. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente, sim, o número de habitantes com o número de pessoas que perderam a vida. Olha só também aqui, ó, Jardim América, em Cariacica, tem 4 mortos, né? Eu não disse em Jardim Camburi, que tem 10. E aí depois a gente vem aqui para o nosso quadro com as cidades. Então, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e aí Fundão. Fundão nem aparecia no painel anterior de casos confirmados. E isso é para a gente ter uma noção do quanto de pessoas estão morrendo em Fundão em relação ao número de infectados. Depois Viana e Afonso Cláudio. Vamos continuar então agora para o quadro com o número de curados. 1.332 curados. Olha só a diferença, né? 3.988 casos confirmados. E aí a gente tem 1.332 curados até agora. O número de curados a gente vem acompanhando, não cresce na mesma proporção que o número de novos casos. A gente vem acompanhando aqui as semanas.
acho que na metade da semana passada, não estou sendo preciso aqui para vocês, mas é porque, no decorrência dos dias, a gente vai perdendo um pouco, assim, da noção de quantos números, né, mas eu lembro que a gente falava aqui em 800 casos, e olha só agora, mesmo, né? Porque a gente precisa lembrar que essa é uma doença diferente, são 14 dias para só então a pessoa ser considerada curada, né? Em alguns casos, como já aconteceu em outros países e temos relatos aqui no Brasil também, pessoas que passaram esse período dos 14 dias testaram novamente para o coronavírus e novamente deu positivo. Então ainda são muitas as dúvidas a respeito dessa doença. Você lembrou até, Adriana, de uma situação que aconteceu, o governo estava considerando no começo que após os 14 dias, todos os casos que não evoluíram para um óbito eram considerados curados. E aí o nosso número de curados estava mais alto. E de um dia para o outro ele abaixou. E aí você pergunta, por que a pessoa deixou de ser considerada curada? Porque realmente eles mudaram o parâmetro. Não é mais depois de 14 dias que automaticamente se considera alguém curado do coronavírus. E aí a gente reforça todos os lembretes que a gente dá aqui. É uma doença que a gente não conhece ainda tudo que ela é capaz de fazer com a pessoa, não temos tratamento, não temos vacina. A única forma é se prevenir, gente, é lavar a mão, é usar máscara, é seguir as regras de isolamento social. A gente pede que você, por favor, se puder, fique em casa. Vamos continuar então para a nossa parte aqui de isolamento social. 46,8% do estado está em isolamento social, a cidade ainda que tem o maior número de isolamento é Águia Branca. Ontem, Bom Jesus do Norte tinha o pior resultado, mas hoje é Colatina que aparece. E aí, hoje a gente não separou aquele gráfico com um mapa para todo mundo dar uma olhada, mas a gente falou durante a semana que, tirando a Grande Vitória, Colatina já aparecia com uma pontinha vermelha ali, sinalizando que no mapa Colatina já era um ponto fora da região metropolitana de Vitória, que chamava a atenção. Não, Álvaro, uma coisa que me chama a atenção aqui, você falou Colatina como pior situação do estado em isolamento, 40,2%. Mas a Grande Vitória, como um todo, está 45%, ou seja, um pouquinho acima. Ou seja, a Grande Vitória está muito longe, né, do ideal ainda, muito bem distante. Ontem eu passei uma informação errada para vocês aqui no quadro. Eu dei esse valor aqui, ele estava trocado, ele estava um pouco maior. Na verdade, ontem era cerca de 44%. A Grande Vitória até aumentou um pouquinho de ontem para hoje. Esses dados são atualizados diariamente. Como a gente disse ontem, são as empresas de telefonia que fornecem esses dados para o governo. Então, eu atualizei aqui o número de hoje, com precisão é 45,4% da Grande Vitória. Vale lembrar que o que o governo considera ideal, o parâmetro que o governo, inclusive, está usando para tentar permitir a reabertura do comércio, é um isolamento acima de 55%. Quer dizer, nós ainda estamos muito longe de atingir a meta do governo. Pois é, Adriana. Isso que é muito importante as pessoas compreenderem, que não chegou a 55, ótimo. Não, 55 é o mínimo que a gente tem que fazer para as medidas começarem a acontecer de retomada das atividades comerciais. Não quer dizer que chegou em 55 a gente vai voltar para a vida que a gente levava antes, né? Na verdade, todos os especialistas, eu acho que não volta rápido, falam isso, que a gente tem que se acostumar com uma nova realidade. E a gente está aprendendo dia após dia como é que a gente vai encarar o mundo, a nossa vida daqui para frente. Então, voltamos a reforçar, a medida mais eficiente ainda é o isolamento social. E eu queria até reforçar com todo mundo que a gente está falando muito de máscara, mas a máscara é uma ferramenta para quem precisa sair de casa. A máscara não é o remédio, não é a cura para a Covid, é uma proteção extra para quem precisa sair de casa. Mas o ideal é as pessoas permanecerem em casa, cumprindo o isolamento social. Vamos dar uma olhada até aqui, que Vitória é a cidade da região metropolitana que tem a melhor taxa de isolamento, 46,7%. E a melhor taxa não quer dizer também aqui que está próximo do ideal de 55%. Ainda assim, tá bem longe, né? Cariacica tem o pior resultado, 43,3%. E a Prefeitura de Vitória, o prefeito Luciano Rezende, informou que vai agora, vou até avançar aqui a tela, tomar algumas medidas, como diminuir a iluminação em alguns pontos da cidade para tentar reduzir o fluxo de pessoas. E aí muita gente entendeu que isso seria reduzir a iluminação pública nas ruas. Então, depois, agora à tarde, o prefeito Luciano Rezende tirou essa dúvida, né? E eu vou ler aqui para vocês o tweet dele. Antes que aumentem as notícias alarmantes, ainda vamos definir onde diminuiremos a iluminação e, obviamente, aqui bem em destaque, será pontual e em locais
de aglomeração que podem ser evitadas. Calçadões, praças, quadras, ninguém falou em diminuir a iluminação das ruas. Inclusive, ele já até adiantou, né? A orla ali de Camburi possivelmente será um dos pontos que ele deve diminuir, porque é um local que acaba aglomerando muitas pessoas nos bairros, Jardim da Penha, né? Exatamente. São esses pontos que as pessoas estão saindo de casa para fazer exercício físico e a gente entende que as pessoas estão preocupadas com a saúde, sim, mas tem que se preocupar com outra forma também de saúde, que é não ser contaminado e não contaminar, né, gente? É por isso que eu falei aqui ontem, é uma responsabilidade coletiva. Vamos lá então, casos confirmados, nosso painel geral. 3.714 ontem, 3.988 hoje, 274 casos em 24 horas, um número muito alto. Vamos continuar. 11 mortes de ontem para hoje, chegamos então a 157 óbitos aqui no estado, diz também desde terça-feira. A Secretaria de Saúde não está divulgando para a gente mais detalhes dessas mortes. A gente espera que eles voltem a enviar. Enquanto isso, a gente tem como dar só o número para vocês assim de mortes. Mas a gente lembra, são pessoas aqui. Cada número desse aqui representa pessoa, uma família que está passando pela morte de alguém, está passando por um luto. Então, é importante a gente não ver esse número aqui e achar que ele vai aumentar a cada dia, como se... Enfim, fosse qualquer outro normal. Indicador, né, Adriana? Como se o número não podemos normal, normalizar. não é um número, são pessoas. São pessoas, são famílias. São famílias que estão enlutadas pela perda desse ente querido. Exatamente. Vamos continuar, então? Só queria queria até fazer uma observação sobre esse tema, inclusive, Álvaro. Como chegaram muitos testes aqui no estado, o governador anunciou no início dessa semana 50 mil novos testes, então está sendo possível testar com mais rapidez. A gente tem visto aí uma diferença de um dia para o outro de 2 mil testes, 3 mil testes. Então, a gente vai ver mesmo esse crescimento da doença. Isso já era esperado, né? Sim. Só para as pessoas poderem entender. Já era esperado esse número de testes. O governador já vinha falando isso desde o começo, que apesar do Espírito Santo testar mais do que o país proporcionalmente, ainda assim se testava menos do que se esperava. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje, em testes disponíveis, são 145.452 testes de PCR e 10.440 testes rápidos. Ocupação em leitos aqui, UTI 64,62% estão ocupados, enfermaria 36,34%, total de leitos no estado 50,72%, como o governador disse ontem, os leitos enchem mais rápido do que ficam vazios, tem mais gente dando entrada do que recebendo alta, então um número também aí delicado que a gente precisa acompanhar. Vamos continuar? Até sobre essa relação dos leitos e também de outras medidas que o Estado está adotando, o governador publicou agora há pouco também no Twitter, né, essa informação. Acabo de receber com muita alegria a informação de que o Espírito Santo é o primeiro lugar no índice de transparência da Covid-19. As inverdades sempre serão superadas pelo trabalho sério e comprometido. Estamos juntos. E aí postou esse link aqui com as informações de classificação do Espírito Santo como primeiro lugar no índice de transparência da Covid-19. A gente, é claro, fica um tanto quanto mais satisfeito por Espírito Santo ter esse resultado positivo, mas a gente espera que mais medidas ainda aconteçam e a gente consiga melhorar nos próximos dias. É isso por hoje, uma boa noite para vocês. Obrigada, Álvaro. Boa noite. Bom, como nós vimos aí no painel da Covid-19, Vila Velha é a cidade com o maior número de casos. 3 bairros em especial preocupam: Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Hoje a nossa equipe esteve nesses locais e a falta de isolamento social pode explicar esses números. Gente caminhando, gente pedalando, gente correndo, gente nadando. Gente. Há dias nós temos mostrado a mesma cena na Praia da Costa, em Vila Velha. Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus e a recomendação das autoridades para que a população fique em casa, os moradores continuam a lotar o calçadão da orla. Alguns até usam máscaras, mas muitos ainda se expõem sem necessidade e proteção. O bairro é o que tem o maior número de casos confirmados da doença no estado. Mesmo assim, a situação parece não preocupar os moradores, que relatam movimento normal nas ruas do bairro. O movimento para o mundo que está hoje em dia parece normal, tipo,
Não tá normal igual era antes dessa pandemia, mas tem muita gente aí caminhando, andando, indo na praia, jogando futevôlei. Além da Praia da Costa, Itapuã e Coqueiral de Itaparica também aparecem no ranking dos bairros com os maiores registros do novo coronavírus. Neles também encontramos quem não acha que a situação seja tão grave. Se você for num lugar que tem aglomeração, um supermercado, uma loja, você deve usar máscara, né? Se higienizar. Higienizar é constante. Agora, eu creio o seguinte, que há um certo exagero nesse negócio. Por exemplo, esse calçadão aqui que você está vendo agora, um calçadão livre desse, com tempo livre, pouca gente, isso aí eu acho que a possibilidade para coronavírus praticamente é zero. Isso eu acredito. E outra coisa, acho que a pessoa também se exercitando todo dia, isso aí é até uma prevenção contra o coronavírus também, porque você está tratando da tua saúde, do corpo. Em relação ao número alto de casos que a gente tem aqui na nossa região, eu acho que a gente deve atribuir isso aí ao fato de ter um poder aquisitivo mais alto e as pessoas realmente viajaram enquanto estava tendo o período grande, talvez, de contágio do coronavírus e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Como lidar com isso? Eu acredito que cada um de nós precisa ter a sensatez de sair de casa usando máscara, fazendo a sua higiene quando entrar dentro de casa, tirar a roupa, lavar. Cada um é responsável por si. Olha, gente, nem o tempo fechado e os fortes ventos desta manhã de quinta-feira impediram que as pessoas viessem para as ruas. E essa baixa no isolamento social tem preocupado as autoridades. O isolamento social é uma tradução daquilo que a gente precisa que as pessoas façam individualmente. Primeiro, a decisão de ficar em casa. Podendo, fique em casa para diminuir ou para não ter interação. Segundo, se tiver que sair, mantenha o distanciamento social. Terceiro, as pessoas de grupo de risco não podem sair. Uma vez que não temos vacina, não temos remédio, a única saída é o distanciamento social como forma a frear a propagação desse vírus que tem levado vidas preciosas da nossa comunidade. Então é importante que cada um faça bem a sua parte, que cada um tome os seus cuidados na higiene das mãos, no uso da máscara e no distanciamento social que a vacina nesse momento disponível que nós temos para frear o avanço dessa terrível doença. Bom, e numa tentativa de aumentar o índice de isolamento social, a Prefeitura de Vila Velha vai instalar barreiras físicas nas praias para impedir aí o fluxo de pessoas. Equipes da Guarda Municipal e o Salva-Vidas vão orientar os moradores da cidade. Para tentar conscientizar a população, a Prefeitura do município vai instalar barreiras em diversos pontos da cidade. O objetivo do decreto, especificamente nessa questão do acesso ao calçadão da praia, aos parques, às reservas ambientais, né, é realmente inibir que as pessoas frequentem nesse momento que a gente passa por uma situação de calamidade pública em saúde pública. Ao todo serão 5 barreiras. A primeira na Praça do Ciclista, em Coqueiral de Itaparica. As outras 3 no trajeto da praia de Itapuã até aqui, na Praia da Costa. A última vai ficar na entrada do Morro do Moreno. Agentes da Guarda Municipal e Salva-Vidas vão orientar a população. Além das barreiras físicas, né, impedindo a passagem, nós temos ações dos guarda-vidas, da Guarda Municipal, orientando as pessoas quanto a essa questão que é obrigatória a utilização da máscara, mas que neste momento evitar esses locais, restringir realmente o acesso das pessoas a esses locais. Além disso, a Guarda Municipal passará com o sistema de som, fazendo esse alerta, fazendo esse aviso às pessoas. A Prefeitura diz que o decreto não prevê multa e que conta com a colaboração da população. Realmente não tem esse caráter, vamos dizer assim, punitivo, não é essa a intenção da administração municipal. É nesse sentido, de orientar as pessoas, chamar pela consciência das pessoas, mostrar que neste momento de pandemia, é importante que cada um contribua e nesse momento é fazer o isolamento social, manter o distanciamento para que a gente possa preservar vidas.
A seguir aqui no link, com a proibição da abertura do comércio, shoppings apostam em estratégias para não perder as vendas do Dia das Mães. E você vai ver ainda, em Colatina, a Prefeitura instala barreira sanitária na rodoviária para dar dicas de prevenção da Covid-19. O link Espírito Santo volta já. Numa reunião hoje entre o governador Renato Casagrande e representantes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público, foi acordada a necessidade de novos cortes de gastos para controlar as contas públicas diante da pandemia da Covid-19. Uma nova reunião deve ser realizada no dia 14 para definir onde e em quanto o orçamento deve ser reduzido. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, mas com a pandemia do novo coronavírus, as lojas estão proibidas de abrir para o público em geral. O jeito, então, foi apostar em estratégias para não deixar de vender. Aqui a vontade de comprar e a necessidade de vender se encontram. Os shoppings estão fechados desde o dia 19 de março. As vendas estão autorizadas apenas por delivery e com hora marcada. Esse shopping da capital, para facilitar as vendas, montou um drive-thru. No site do shopping, o cliente tem acesso a um catálogo de mais de 80 lojas. Depois de escolher o produto, é só marcar um horário e vir aqui retirar. Quando foi Páscoa, a gente fez um drive-thru de Páscoa e a gente viu que deu muito certo, né? Não como uma loja normal aberta, mas assim, foi muito positivo. E aí a gente criou uma vitrine virtual agora para o Dia das Mães. O Dia das Mães é a segunda melhor data do varejo no ano, só vem depois do Natal, na verdade. E a gente criou uma vitrine virtual no site do shoppingvitoria.com.br, onde tem mais de 80 lojas já, mais de 200 produtos, onde o cliente pode escolher o seu produto. Ele faz o contato direto com a loja e combina a entrega no nosso drive-thru aqui atrás. A gente começou o drive desde segunda-feira e a nossa vitrine virtual também desde domingo. E a gente está tendo uma procura muito boa no site, assim, cresceu mais de 200% dos acessos. Para esta lojista, o serviço tem ajudado a aumentar as vendas. Hoje o shopping estaria lotado e aqui a gente está tendo que correr atrás. Na verdade, a gente já estava com o serviço de delivery na casa dos clientes, porque o nosso franqueador deu um impulso bastante favorável, com descontos. Então, assim, esse serviço a gente já estava fazendo. Mas com a proximidade do Dia das Mães, aumentou bastante a demanda e fica difícil para a gente. Então, assim, essa plataforma que o shopping montou, com essa facilidade do cliente vir ele mesmo retirar no carro, ajudou muito a gente. Para o Dia das Mães, a expectativa também é positiva. O mês passado, a gente vendeu 20% do que a gente venderia no mês normal. No mês das mães, a gente está com a perspectiva de vender 70% a 80% do que vendeu o ano passado. Essa é a nossa meta, né? E a gente tem corrido atrás, tentando fazer de tudo para conseguir, mas não é fácil. A direção do shopping espera poder continuar com as vendas nesse modelo até que seja possível a reabertura. A gente está na guarda de um novo pronunciamento do governador, né, com as orientações do governo. A princípio, a gente vai manter o drive-thru até domingo. E se a gente puder continuar, a gente vai continuar aí por um bom tempo. Mesmo que o shopping abra, a gente vai manter o drive-thru do Shopping Vitória funcionando. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou hoje que o atendimento nas agências está se normalizando. Quase 20 milhões de brasileiros que não tinham conta em banco e ganharam a poupança digital já conseguiram sacar o benefício. As filas, praticamente na sua totalidade, ou não existiram ou terminaram muito rápido, muitas vezes antes das 8 horas da manhã, o que demonstra, nós vamos ter os slides agora, que o aplicativo está normal, o Caixa tem, que nós estamos fazendo os pagamentos ainda residuais, mas já estamos próximos, nos preparando para o segundo pagamento. Até as 2 horas da tarde, hoje, nós tivemos mais de 300 mil saques via o Caixa Tem na poupança social, que são exatamente as contas digitais, ou seja, aquelas pessoas, aqueles brasileiros
que não tinham conta em banco até um mês atrás e hoje receberam uma conta. Esse é o menor valor em dias úteis desde a terça-feira da semana passada. Então, isso mostra essa normalização e, de fato, eu visitei algumas agências, nós tivemos já um movimento maior até de questões normais, operações normais, como, por exemplo, o FGTS, e dúvidas de pessoas que estavam com seu cadastro, foram negados ou inconclusivo. Então, hoje, inclusive, o volume maior de atendimento da Caixa não foi nem o pagamento do auxílio emergencial, o que demonstra que nós também nos preparamos, todas as agências abriram e continuarão abrindo durante o auxílio emergencial às 8 horas da manhã, nenhuma outra agência de nenhum outro banco abre às 8 horas da manhã, abriremos no sábado e porventura até em feriado. Então a Caixa, todos os funcionários da Caixa estão focados no pagamento deste benefício tão importante para a sociedade. Mais de 19 milhões de pessoas, dos ao redor de 20 milhões de brasileiros que receberam sua conta digital, já receberam. 8 milhões fizeram transferências destas contas para uma conta de outra pessoa na Caixa Econômica Federal, quase 4 milhões realizaram DOCs e TEDs para outros bancos, 45 mil no cartão de débito da Caixa, do Caixa Tem, bandeira Elo, 450 mil pagamentos de concessionária, 428 mil de boletos e 6 milhões e 400 mil saques na boca do caixa, que é a minoria, nos ATMs, que é a maioria, e nas lotéricas. Se nós pensarmos que temos 50 milhões de pessoas que receberam esse auxílio nos últimos 25 dias, 6 milhões dos 50 milhões são as pessoas que precisam de maior atendimento, porque tem alguma questão, algum problema, uma falta de conhecimento em relação, inclusive, a realizar o saque nos ATMs. Ou seja, nós pagamos um terço de cada adulto no Brasil, e dentro desse terço, esses 20 milhões são as pessoas mais carentes, e esses 6 milhões são os mais carentes ainda. Logo, são as pessoas que vão sim precisar de ajuda na segunda parcela, porque eu também participei, como todos nós aqui na Caixa, várias dessas pessoas precisam de ajuda, tem pouquíssima informação, e para retirar, fazer o saque, há uma necessidade sim. Então, esse é o foco que nós teremos na segunda parcela e nesse espaçamento. Em Colatina, a Prefeitura instalou uma barreira sanitária na rodoviária da cidade para dar orientações à população sobre a Covid-19. Nós vamos direto à nossa redação conversar com o Altemar Collen, que tem os detalhes. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo. Começou nesta última quarta-feira aqui em Colatina ações de barreira sanitária tentando identificar pessoas com sintomas da Covid-19. O trabalho está sendo realizado na rodoviária aqui do município. O objetivo da ação é fazer uma abordagem consciente de prevenção para as pessoas que vêm de outros municípios e chegam até Colatina. Nós estamos passando, que nós estamos trabalhando para a Secretaria Municipal de Saúde e informamos aos passageiros que se eles tiverem algum sintoma gripal, para estar procurando a unidade de saúde ou tirar as dúvidas conosco aqui. E estamos reforçando também o uso de máscaras e também o uso da higienização também. Se a pessoa seguir as regras, com certeza vai ser bem melhor, para todo mundo. Porque nós estamos fazendo a nossa parte como profissional de saúde e também pedimos para a população fazer a parte deles. Agora que o fluxo está menor do que o normal, aproximadamente 300 pessoas desembarcam todos os dias aqui em Colatina, de acordo com a administração da rodoviária. Por isso foi montada uma força-tarefa pela Prefeitura para estabelecer essa barreira sanitária aqui. Uma ação conjunta entre a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Trânsito. Um trabalho em muitas equipes empenhadas em combater o novo coronavírus. Principalmente se alguém nos procurar e tiver com esse sintoma gripal,
a gente já faz essa orientação de procurar os serviços de saúde. Além disso, a gente pega o contato dessa pessoa, nome completo, passa para a vigilância epidemiológica, para o Centro de Comando em Saúde aqui do município que foi implantado. E essa pessoa faz toda essa abordagem com essa pessoa que a gente identificou, né? A barreira sanitária está funcionando de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até as 7h30 da noite. Todos os ônibus que chegam com destino final até Colatina são abordados. E as pessoas que estão lá dentro são orientadas antes do desembarque. A Neide veio de São Roque do Canaã e acha importante a iniciativa. Tem que ser feito isso aí, eu acho isso aí primordial, né? É necessário nesse momento que a pessoa seja orientada, porque você vê que algumas pessoas ainda não estão usando máscara, é muito pouco, mas tem algumas que parece que estão resistindo, né? De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Colatina, nos próximos dias a temperatura dos passageiros também será medida. E outras barreiras sanitárias serão instaladas no município. As próximas ações que a gente vai estruturar, através de reunião, através de planejamento, são os limites, né, de Colatina. A gente vai pensar numa estratégia para a gente fazer também essa barreira em outros locais, para essa abordagem ser mais precisa, ser mais identificada, né? A gente conseguir atingir um público maior. Com o mapeamento de risco implantado aqui no estado, né, Colatina ela encontra-se em risco leve. Então a gente costuma falar o seguinte: a partir do momento que a gente identifica um risco, a barreira ela vai ser implementada e ela vai funcionar, seja ele risco leve, seja ele avançado para um risco moderado ou severo. Enquanto houver o risco, a gente tem que manter essa barreira em funcionamento. Como você viu aí, a princípio, essa barreira está sendo realizada na rodoviária e há a possibilidade de ser expandida para outros locais, como, por exemplo, as entradas da cidade. No índice de adesão ao isolamento social, Colatina tem uma das menores taxas do Espírito Santo, de acordo com dados divulgados essa semana pelo governo do estado. A movimentação das pessoas é monitorada diariamente em parceria com as operadoras de telefonia móvel. Por aqui, pelo jeito, a maioria das pessoas não está levando a sério os riscos de contaminação e continua descumprindo várias orientações. Com taxa de 40,2%, na última segunda-feira, dia 4, que é o dado mais recente disponível, o município colatinense ficou abaixo da média estadual, que foi de 46,3%. Colatina só teve desempenho melhor que o município de Bom Jesus do Norte, que fica no sul do estado, que teve 38,33%. O isolamento social é a principal medida para evitar o avanço da pandemia de coronavírus recomendada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O índice ideal é de 70%, taxa que nenhum município do Espírito Santo atingiu até o momento. A boa notícia é que a região noroeste possui as duas cidades com as maiores taxas de isolamento social. Águia Branca com 67,8% e Pancas com 66,4%. O índice de isolamento social foi disponibilizado gratuitamente para o governo do estado pelas empresas de telefonia móvel que monitoram o deslocamento dos usuários de celulares. Os dados são anônimos para não desrespeitar a privacidade de cada cidadão. Colatina é o 10º município com o maior número de contaminados pelo novo coronavírus, porém é o único entre os 10 onde não houve registro de mortes pela Covid-19. E uma última informação, a prefeitura aqui de Colatina decidiu desligar a iluminação em algumas áreas públicas da cidade após muitas pessoas descumprirem e desrespeitarem as medidas e orientações de isolamento e formarem aglomerações nos locais, como quadras e academias populares, por exemplo. O prefeito Sérgio Meneghelli afirmou que se trata de uma medida de prevenção ao novo coronavírus para evitar que moradores acabem colocando a própria saúde em risco ao se juntar para praticar exercícios nesses locais. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês.
Em Biraçu, a Polícia Militar apreendeu 3 submetralhadoras 380 de fabricação caseira, um revólver calibre 32 e muita munição. Todo esse material estava com 4 suspeitos. Os policiais receberam uma denúncia anônima e, ao chegarem ao local, foram recebidos com tiros. Os bandidos se esconderam em um cafezal e 3 suspeitos conseguiram fugir. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. O adolescente e o material foram levados para a delegacia de Aracruz. A seguir aqui no link, rodoviários fazem protesto em Vitória contra atraso de salários da aviação Taboazeiro, responsável pelo transporte municipal da capital. E você vai ver ainda, sobe o número de casos confirmados da Covid-19 nas regiões norte e sul do estado. O link Espírito Santo volta já. Rodoviários fizeram um protesto nesta quinta-feira aqui em Vitória. Motoristas e cobradores da aviação Taboazeiro, responsável pelo transporte municipal em Vitória, protestaram com cartazes contra o atraso nos salários. Segundo os rodoviários, esse problema acontece desde o mês de abril. Há 2 semanas, eles decidiram paralisar as atividades, mas parte da frota já voltou a circular. A empresa Taboazeiro alega que o atraso nos salários é por causa da queda na arrecadação. Com isolamento social, menos pessoas estão usando o transporte público. Os rodoviários querem a ajuda da Prefeitura de Vitória para resolver essa situação. Eles pedem que o município compre o Vale Transporte para os servidores municipais e que esse dinheiro seja usado para colocar os salários em dia. Em Linhares, subiu o número de casos da Covid-19. Já são 56 pessoas contaminadas no município. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que sempre nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo. Aqui em Linhares já passa de 53 o número de casos confirmados. E 2 bairros que ainda não haviam registrado os casos da Covid-19 entraram para a estatística, Movelá e Nova Esperança, com 1 caso confirmado em cada bairro. Bom, como forma de evitar aglomerações, a Prefeitura tem endurecido as regras e proibiu o consumo de bebida alcoólica em lanchonetes, restaurantes e similares. Portanto, o isolamento social, ficar em casa é a melhor opção. O comércio de Linhares está funcionando com horário estendido por conta do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo. A ideia de ampliar o horário é facilitar o fluxo de pessoas e diminuir as aglomerações para compras. O linharense já está acostumado a ter um horário mais extenso no comércio em datas comemorativas. Porém, por conta da pandemia, esse ano esse tempo vai ser um pouco mais curto, justo na segunda data mais importante para os comerciantes. Com certeza, o Dia das Mães, para mim, como pessoa, é o dia mais importante, né? O Dia das Mães. Mas financeiramente, para o comércio, é o segundo dia. Graças a Deus, a gente conversou com o prefeito e ele foi assim muito bondoso em atender a solicitação da CDL, juntamente com os sindicatos, de estender um pouquinho mais o horário. E essa extensão não foi para que nós só vendemos. A extensão é para que haja menos aglomeração. A presidente da CDL alertou também para que os consumidores cooperem com as medidas restritivas no momento das compras, como o uso de máscara, por exemplo. Primeiro eu quero justificar que eu estou sem máscara, mas ela está aqui, estou sem máscara só para dar entrevista. Peço, não venha sem máscara, porque sem máscara o lojista está orientado a não deixar entrar. A máscara vai preservar a sua vida e a minha vida e as pessoas que nós amamos. E com o prolongamento do horário, a esperança é que o consumidor linharense não deixe para comprar o presente do Dia das Mães no último dia. O comércio está aberto, todo o comércio logístico de confecção, calçado, perfumaria, está aberto da seguinte forma, de 10 às 16. Não, desculpa, de 10 às 18 horas. Sábado, véspera Dia das Mães, de 8 às 16. Então, nós temos um horário bem esticado, todos os lojistas são orientados a fazer
é um horário bem fechado, fazer rodízio de almoço com os funcionários, justamente para não faltar atendente. Então, clientes, nós estamos te aguardando, nós estamos te esperando. Agora, todos com máscara, sem aglomeração. Afinal, a ideia é diminuir a concentração de pessoas no centro da cidade em um único dia. E como medida de prevenção, foram evitadas até as tradicionais promoções da CDL que envolviam prêmios. Que nós não vamos ter promoções. Por quê? Premiações. Porque se nós fizermos premiações, corremos um risco, aglomeração nas lojas. Porque muita gente compra nos estabelecimentos que tem o ticket para se ganhar um prêmio. E normalmente os prêmios são prêmios bons, todo mundo quer ganhar. Então nós também estamos orientando ao lojista. Faça uma premiação individual na sua loja. O seu cliente comprou, ele concorre a alguma coisa, você dê de brinde alguma coisa que você possa dar. Vamos deixar as premiações, se Deus quiser, para o final do ano, no Natal, até lá a gente vai estar todo mundo, né, sem máscara e podendo circular, se Deus quiser. E a Secretaria Municipal de Educação de Linhares começou a distribuir apostilas de acordo com o nível de ensino do 1º ao 9º ano para os mais de 17 mil alunos matriculados nas escolas municipais de ensino fundamental. A ideia é que os estudantes possam realizar atividades não presenciais durante a suspensão das aulas nas escolas para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. As apostilas serão disponibilizadas em todas as escolas da rede e os pais ou responsáveis deverão retirá-las na secretaria. Por hoje é só. Fabiano, Adriana, eu retorno à Vitória com vocês. Boa noite, até amanhã. Em Conceição da Barra, no norte do estado, a Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano, Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo, a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus em Conceição da Barra foi divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde nesta quarta-feira. A paciente é uma mulher idosa. Até ontem, a cidade não possuía nenhum caso registrado. Ao contrário de São Mateus, que já ultrapassa a marca de 34 pessoas contaminadas. Em uma rede social, o prefeito de Conceição da Barra, Mateuzinho Vasconcelos, disse que essa paciente teve a confirmação em laboratório privado e que será realizado outro exame para que o município tenha certeza da contaminação. E aqui em São Mateus, o comércio vai funcionar em horário estendido para as vendas do Dia das Mães. A Câmara de Dirigentes Lojistas solicitou e a Prefeitura de São Mateus atendeu. E o comércio estará liberado para funcionar em horário estendido a partir desta quinta-feira até sábado. O objetivo é para que as vendas para o Dia das Mães possam ocorrer com mais segurança. Segmentos como lojas de eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e acessórios, além de vestuários, armarinhos, enxovais e outros, terão 8 horas de funcionamento na quinta e na sexta e 7 no sábado. Pelas regras de restrições, estes comércios só podiam funcionar até 5 horas por dia, respectivamente. Desde que foi implantada pelo governo do estado, as aulas não presenciais pela internet e pela TV têm feito os profissionais de educação se adequarem ao modelo, com ambientes de interação. E o resultado tem sido positivo aqui na região, com cada vez mais alunos se dedicando aos estudos. Aos poucos, as videoaulas implantadas pelo governo do estado vão se tornando uma rotina na vida de milhares de alunos que se ajustam de acordo com o tempo disponível. Olha, eu estudo basicamente à noite, né? Abro o aplicativo, tem as atividades dos professores. Eu levo mais ou menos umas 3, 4 horas, dependendo da atividade, né? Às vezes tem dúvida, a gente pergunta pro professor, pra gente poder estar esclarecendo as dúvidas. Mas geralmente umas 3, 4 horas assim, sentada mesmo estudando. Seja pela televisão nos canais 8.2, 8.3 e 8.4, no computador ou celular, os alunos da rede estadual vão se adaptando às aulas não presenciais que exigem concentração de quem precisa se manter atualizado. Nós estamos aqui no quilômetro 44, rodovia São Mateus, Nova Venécia, zona rural. Você vai conhecer agora mais um aluno que acompanha o conteúdo escolar através da Rede Sim. Arthur tinha acabado de chegar do trabalho e o encontramos selecionando o conteúdo do dia para estudar.
Assistimos as aulas aqui através de notícias, os professores também se empenham, né, junto com a escola, para passar as atividades referentes ao conteúdo que está sendo passado aqui e também ao conteúdo que a gente já estava vendo antes da gente entrar nesse período. Em todos os municípios do estado, professores têm buscado alternativas para ampliar a interação com os alunos pelas plataformas digitais. Bom, a escola Joaquim Fonseca, ela criou vários grupos de WhatsApp para a gente entrar em contato com os alunos, né, a fim de que a gente pudesse retomar essa ligação, né, que ficou um pouco interrompida devido à pandemia. E aí, através desses grupos de WhatsApp, a gente tem informado para os pais, para os alunos, né, todos os aplicativos, todas as aulas na TV, a gente tem passado todas as informações para eles que eles possam acompanhar, né, essas aulas. E isso é muito importante porque, através desse contato, a gente não perde totalmente o vínculo com eles, né? Um desses exemplos é a família da Giovana, que mora no município de Conceição da Barra, no norte do estado. O pai dela é um dos principais incentivadores para que a adolescente continue estudando. Eu acompanho em 2 momentos, como pai da Giovana, que está estudando e acompanhando, a gente fica cobrando aí para que ela não perca as suas aulas, e também a minha esposa como pedagoga, porque ela também faz reuniões com seus professores através dos aplicativos para que essas aulas que são assistidas via televisão sejam, né, programadas juntos com as atividades. Então eu aqui dentro de casa eu vejo o tempo todo elas se desdobrando para dar conta aí desse processo. E para mim está sendo muito bom, eu acho que é um caminho sem volta. Essas videoaulas, eu acho que ela vem para complementar. Eu já tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação à distância e eu acho que é um caminho que a educação já pratica a nível superior, digamos assim, mas que está chegando aí para o ensino médio e eu acho que veio para ficar. A Giovana prefere acompanhar as aulas pela TV. Estou conseguindo sim acompanhar pela televisão. Está sendo disponibilizado para a gente os canais 8.2, o 8.3 e o 8.4. No meu caso, eu assisto o 8.4, que é o canal que disponibiliza a matéria do 3º ano. E como eu estou no 3º ano, então eu assisto esse canal. E aí, se eu perder essas aulas, né, porque as aulas passam segunda, quarta e sexta. Se eu perder essas aulas, a gente tem uma reposição dessas aulas na terça, nas quintas e nos sábados. A gente tem essas reposições das aulas. E também, se a gente não conseguir, a gente ainda tem pelo YouTube, que a gente consegue assistir sem a internet, que é pelo Google Classroom ou Escolar, que é os aplicativos que a gente tem disponíveis, onde a gente recebe as matérias, os exercícios e a gente consegue estar fazendo o acompanhamento todo através da televisão e desses aplicativos. Já a Laísa prefere acompanhar as aulas pelo portal do Sim Notícias. Eu sento no computador e vou vendo os vídeos, ponho um fone de ouvido para não ter que ficar escutando, né, barulhos externos. E aí eu vou fazendo o máximo que eu posso para me concentrar. Às vezes eu não entendo alguma coisa, eu vou pesquiso, faço através de pesquisas também. E aí vou fazendo. A estudante de pedagogia Isabel Caroline destaca a importância do projeto no estado. Olha, é muito interessante essa iniciativa do governo do estado de estar trazendo essas aulas online, né? Até porque o estudo em casa, ele promove o conforto para o aluno, a flexibilidade de horário, né? A presença dos pais em casa também ajuda muito na aprendizagem do aluno e ele acaba sendo bem produtivo, né? Isto quando há um engajamento, porque independente do ambiente que ele estiver, sendo presencial ou não, é importante que o aluno esteja engajado aí com os estudos. E para tirar as dúvidas, a CEDU ainda disponibilizou o site CEDU Digital, com todas as informações necessárias para alunos e professores. E esses foram os destaques de hoje, Fabiano e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Até amanhã com mais notícias aqui da região. Obrigado, Nariane. A região sul do estado registrou um aumento expressivo de casos do novo coronavírus. Isso segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. Nós vamos direto à nossa redação lá em Cachoeiro de Itapemirim conversar com o Samuel de Fraga, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Samuel.
Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a todos que nos assistem. Olha, em toda a região sul, Fabiano, já são 171 casos. Destes, 73 estão curados e 6 mortes já foram registradas. 2 óbitos foram confirmados. Marataízes é o município com mais casos da Covid-19, com 36. 7 deles foram confirmados nas últimas 24 horas. E na lista figuram ainda Alfredo Chaves, com 22 casos, Cachoeiro de Itapemirim, com 21 infectados, Guaçuí com 16, Anchieta com 14 e Piúma com 13 casos e 1 morte. Presidente Kennedy soma 8 casos e o segundo óbito do município é de uma mulher e também foi registrado nesta última quarta-feira. Olha, Vargem Alta, que ainda não tinha casos, confirmou o primeiro no distrito de Jaciguá. E caminhoneiros que trafegavam na BR-101 na manhã desta quinta-feira foram vacinados contra a gripe. A ação foi realizada por meio de uma parceria da Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Saúde, Eco 101 e SEST Senat. Nós achamos muito importante essa ação, né? Uma vez que o SEST Senat conseguiu essa conquista junto com o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Saúde, né? Incluir os caminhoneiros no grupo prioritário, né, para vacinação. Mesmo com chuva, os caminhoneiros que passavam pelo posto da Polícia Rodoviária Federal na região de Safra eram orientados a parar para passar pelo serviço de imunização. O Maicon e seu Ananias pararam para receber a vacina. A campanha está sendo muito boa, porque ajuda, né, a proteger as pessoas, né, o pessoal da estrada, né, a gente mesmo que vive com caminhoneiro, com as pessoas que vêm de fora. Isso é muito importante para imunizar, né? E para não deixar esse vírus crescer, né? Tem muita gente aí que não tem consciência, né, do que está fazendo, né? Então a pessoa é muito bom, né, parar, ter uma conversa com alguém, né, usar a máscara, tudo direitinho. Na tenda montada no pátio da Polícia Rodoviária Federal, os motoristas passavam por uma triagem com aferição de temperatura em que eram cadastrados, depois vacinados e recebiam orientações, panfletos e um kit de higiene com luva, máscara e álcool em gel como prevenção por causa da Covid-19. Essa ação também faz parte da segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é que sejam vacinados cerca de 200 motoristas. Então, junto com a ação de vacinação, a gente já também faz a barreira educativa, que é junto com a Eco 101, a verificação da temperatura e caso a gente veja algum paciente com alteração de temperatura, a gente vai orientar a procurar os nossos estabelecimentos de saúde, vai preencher um formulário de investigativo para entrar em contato com esse paciente posteriormente para que ele seja monitorado. Marcelo estava vindo da Bahia e o Leonardo do Rio de Janeiro. Eles aprovaram a ideia por não precisar sair do trajeto para se vacinar. É bom acompanhar, né, para manter o pessoal, quem está bem atualizado e saber como que tá a situação, né? Não muda o trajeto, nada, só dá uma paradinha rápida ali e vai embora. Tô achando legal, porque o motorista não tem acesso à cidade, devido só estar na rodovia. Isso aí tá 100% ajudando o motorista nessa fase difícil aí de coronavírus. O que a gente percebe pelo depoimento dos caminhoneiros é que muitos ainda não foram vacinados porque não tiveram tempo de ir até um posto de saúde. O que é importante? A gente não interrompe a viagem do caminhoneiro, é uma ação rápida de 5 minutos e a gente consegue pegar um público muito maior. Além da participação na campanha de vacinação, a Eco 101 alerta para outras ações em todo o estado. A cada 40 quilômetros da rodovia existem bases operacionais que estão para atender também o caminhoneiro. Ele pode parar nessas bases, utilizar nossas instalações para lavar a mão, fazer a higienização, tem álcool gel e seguir uma viagem segura. Em todas as praças de pedágio também tem um dispenser que tem álcool gel, então é importante o usuário que faz o pagamento em dinheiro para higienizar as mãos. É muito bom isso aí porque, né, incentiva o povo a usar máscara e também, né, prevenir também o contato com outras pessoas, né, isso é muito bom, muito importante. Esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto à Vitória com vocês. Uma boa noite e até amanhã.
Desde o começo da pandemia de Covid-19, o governo federal abriu para as emissoras de TV a possibilidade de trabalhar com multicanais. A Rede Sim foi a pioneira entre as emissoras privadas a implantar a multiprogramação com conteúdo voltado para a educação e colocou recentemente no ar, em uma parceria com o governo do estado, os canais 8.2, 8.3 e 8.4. Diariamente, alunos da rede pública podem acompanhar conteúdo didático por meio dos nossos canais. Essa é a missão da Rede Sim, levar informação e educação aos capixabas. E o Link Espírito Santo desta quinta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, Record News. Informação para você crescer.